Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Frank Salles, continuando aqui a nossa aula de revisão para a prova de recuperação 2, né? Aula 82, falando aqui agora sobre força de atrito. Então vamos lá pessoal, o que nós vamos abordar nessa aula? Aula também curta, né? Mais de revisão, atacando pontos principais para que vocês tenham noção do que vai cair nessa R2. Então vamos falar do que é atrito estático, atrito cinético ou dinâmico, dependendo do livro que você possa estudar. Eu sei que nós temos um livro adotado, mas alguns alunos têm essa liberdade de buscar outro livro, se sente melhor com outro livro. Então, esse assunto, quando a gente fala de atrito, né, ele pode aparecer como atrito cinético ou dinâmico, mas é a mesma coisa. É aquele atrito, né, quando você tem uma velocidade relativa entre as duas superfícies. As superfícies não estão em repouso. Força elástica. Vimos recentemente o que é força elástica, né, quando nós estudamos a parte de potencial elástico, e plano inclinado. Isso é muito importante. Plano inclinado é uma situação, pessoal, que é sempre bom de revisar, né? Entender como é que ficam a força peso e a força normal e a força de atrito quando você tem um plano inclinado. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, força de atrito. Mudei aqui o enfoque em relação à primeira vez que nós vimos isso. Então aqui eu até coloquei a situação onde tem uma pessoa andando, né? Vamos pegar a força de atrito, né? Que é a força que nos faz andar. Então observe a perna dessa pessoa e a perna esquerda dela. Então ela está fazendo um movimento que ela está indo para trás, né? Então o que acontece à medida que o movimento dessa perna é para trás? Ele fala aqui, o atrito é um tipo de força que está presente quando duas superfícies entram em contato. Na nossa figura, pessoal, quem seriam essas duas superfícies? O pé da pessoa e o chão. Quando caminhamos, empurramos o chão para trás. Então, observe, pessoal, essa perna aqui esquerda, né? Observe, ó, tá? Essa figura, essa figura, essa figura. Essa perna está indo para trás. O movimento dela é para trás. Então, você pode ter pensado ação e reação. Eu empurro o chão para trás e o chão me empurra para frente. E o atrito existente entre nossos pés e a superfície é o responsável por nos impulsionar para frente. Tá o que eu disse agora. Ao esfregar as mãos, mesma situação, né? Quando eu esfrego as mãos, então eu tenho ali um atrito? Tenho. Só que eu consigo perceber um outro efeito, que quando você esfrega as mãos, você sente um calor por causa do atrito gerado com o movimento. Então, atrito, pessoal, é uma força. A gente como é uma aula de revisão, nós já vimos vários conceitos, né? Até esse ponto, é uma força dissipativa. Então, quando você aplica a força de atrito, quando ela está presente, você tem que essa força gera um calor, ela aquece os corpos. Então, aqui, ó, na minha figura, né, a perna da pessoa, perna esquerda. Então, a perna da esquerda aqui, pessoal, ela vai para trás, linha verde, e a força de atrito ela sempre contrária ao movimento. Então, a força de atrito aqui seria esse vetor vermelho, está para frente. Mesma coisa, a perna para trás e o atrito para frente. Então, a força de atrito tem nessa situação, né? Poderia ser até é a força que é responsável pela pessoa andar. Um outro caso aqui, pessoal, para a gente abordar ainda, né, dentro da força de atrito, é que a força de atrito pode ser estática quando há movimento relativo entre as superfícies em contato ou cinética dinâmica quando há movimento relativo entre as superfícies. Então, pegou uma situação que tem um garoto aqui num trenó sobre uma pista de gelo. Então, existe um contato entre superfícies? Sim. Trenó e superfície de gelo. E ele tem uma velocidade, então significa que ele desliza sobre essa pista de gelo. Quando ele desliza sobre essa pista de gelo, existe uma velocidade entre o trenó e o gelo. Logo, eu vou pensar aqui em atrito, que existe, e esse atrito aqui ele é dinâmico ou cinético. Outra situação, opa, que está aqui, não, o menino vai para a direita, então a força de atrito cinética para a esquerda. Outra situação, tá
Tá eu aqui empurrando um móvel muito pesado, pessoal, uma superfície muito áspera. E esse móvel não se move de jeito nenhum. A velocidade dele é igual a zero. Está tendo movimento relativo entre essa superfície móvel e o chão? Não. Então, qual é o atrito que eu vou pensar aqui? Vai ser um atrito dinâmico. Como é que eu calcularia essa força de atrito, pessoal? Tanto nesse caso como nesse caso. É uma força que depende da normal vezes um coeficiente. Esse coeficiente, claro, tem a ver em relação às naturezas da superfície. Então aqui, ó, no caso da caixa, ela não está indo para frente, porque eu tenho uma força de atrito estático, no sentido contrário. Essa força de atrito estático, pessoal, se o corpo está em repouso, posso pensar assim, né? Se eu aplico uma força e ele não entra em movimento, a minha força é igual a essa força de atrito estático. Eu aumento a força e não entra em movimento, essa força é igual a força de atrito estático. Eu posso fazer isso até um limite, né? Porque uma hora ele entra em movimento. Quando ele entrar em movimento, ou seja, iniciar o movimento aí, a minha força passa um pouquinho só a força de atrito estático. Se ele continuar em movimento, a força de atrito dinâmico, aí já tem uma queda nesse valor. Força elástica, pessoal. Vamos revisar esse conceito do que seria força elástica. Então tem uma mola, um elástico, uma mola. Essa mola está na posição de equilíbrio. O que é a posição de equilíbrio? Ela não está nem esticada e nem comprimida, pessoal. Está lá quietinha. Aí você aplica uma força sobre ela e você estica. Eu poderia fazer uma situação de eu comprimo a mola? Poderia, sem problema. Em relação à posição de equilíbrio, ela estica uma distância x, chamada também de elongação. Poderia ser comprimindo aqui essa força, elongação. Então tá aí, eu apliquei uma força F, deslocou uma distância x. A mola, pessoal, pode ser mais flexível ou menos flexível. Tem um número que representa essa flexibilidade da mola, chamada constante de mola. Se eu faço um gráfico, pessoal, eu estico a distância x e observo uma força F. Depois eu aumento a força F, vejo o aumento da distância x. Depois, aumento mais a força F, eu observo uma outra direção x. Eu observo que o gráfico que eu obtenho é esse aqui, ó, um gráfico linear. Traduzindo, a força é linear com x ou força igual a uma constante vezes x. E essa constante é o que eu chamo de constante elástica da mola. Vamos fazer alguns exercícios aqui, né, pessoal? Tem 4 exercícios aqui sobre essa parte. Exercícios bem introdutórios, mas para a gente ter uma noção geral de como resolver exercícios sobre força de atrito, também as questões teóricas. Então ele fala o seguinte: um corpo de massa m igual a 20 kg está inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o corpo, que ficou errado, mas é entre, né, o corpo e a superfície, é de 0,3. E o coeficiente de atrito dinâmico é de 0,2. Aceleração da gravidade, considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aplica a seu corpo uma força horizontal F e verifique se ele entra em movimento ou não. Nos casos que essa força for igual a 40 newtons, 60 newtons e 80 newtons. Calcule em cada caso a intensidade da força de atrito. Vamos resolver esse exercício? Então, pessoal, tá aí os 3 casos, né, de força que você aplicou ao bloco. E eu vou começar o seguinte: eu tenho um bloco aqui sobre a superfície. Eu sei quais as forças que agem sobre ele. A força peso para baixo, força normal para cima. Se eu aplicar uma força F para a direita, que é o que ele está falando aqui, né, surge aí, naturalmente, uma força de atrito para a esquerda. Ótimo. Eu consigo observar que nesse movimento horizontal a normal é igual ao peso. Então, se a normal é igual ao peso, o peso é m vezes g. Então, a massa desse bloco 20 kg vezes a aceleração da gravidade 10, então a normal é igual a 200 N. Pessoal, se eu aplico outro ponto aqui interessante, é saber qual é a força de atrito cinético e a força de atrito estático máxima. Vou usar esse termo máximo aqui. Normal vezes o coeficiente de atrito estático máximo. Cinético ou dinâmico, força de atrito vezes normal vezes o coeficiente. Então aqui vai ser 200, né? Já calculei quanto que vale normal, vezes 0,3, que é o coeficiente de atrito estático. Isso vai dar a força de atrito estático máxima, que é 60 newtons.
Para a dinâmica, 200 vezes 0,2, foi dado esse valor, dá 40 newtons. Então tem aí, pessoal. Enquanto o corpo não entra em movimento, a força máxima de atrito que eu posso ter é 60 newtons, e depois que ele entra em movimento, a força constante igual a 40 newtons. Se você aplicou 40 newtons de força, que está aqui, força F, significa que eu não venci a força de atrito estática máxima, pessoal. Então ele não entra em movimento, ele continua em repouso. Se ele continua em repouso, a força que eu apliquei vai ser igual à força de atrito? Não. A força que eu apliquei tem que ser igual à força de atrito presente. Então vai ser 40 newtons. A força é menor do que a força de atrito estática máxima. Então ele não entra em movimento e a força de atrito vai ser 40 newtons. Aí você pensa, ué, professor, mas não era 60 a força de atrito estática? Esse que é o valor máximo, pessoal. É o máximo que pode chegar. Se ele não entrou em movimento, é porque essa força que eu aplico tem que estar cancelando com essa força medida aqui. Ele aplica 40 newtons, então surgiu uma força de 40 newtons. Quando a força igual a 60, mesma situação, só que agora eu estou na situação que a força de atrito é igual à força que ele aplicou. Claro, só que agora 60. 60 eu estou na iminência ao movimento, ou seja, um pouquinho mais ele entra em movimento, mas não entrou ainda. Mas a força de atrito eu já posso considerar a força de atrito estático. E por último, quando você aplica 80 newtons, essa força de 80 newtons já é maior do que a força de atrito estática máxima, então ele vai entrar em movimento. Se ele entra em movimento, pessoal, qual é a força de atrito? A força de atrito cinético ou dinâmico vai ser 40 newtons. Ele entra em movimento, sim, e a força de atrito 40 newtons. Então, a resposta bem simples, mas bem completa aqui em termos de análise. Exercício 2. Nós já fizemos até algo parecido, né, com isso aí lá atrás, só que é um exercício bem mais simples. Então ele diz o seguinte: um veículo está trafegando em uma rodovia a 108 km por hora. Velocidade padrão 110, mas 108 é um bom número. Em um dado distante, o motorista pisa bruscamente no freio do carro, levando-o a parar. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o pneu e o asfalto vale 0,5 e o carro é equipado com ABS e as rodas não derrapam, né? Já falei isso para vocês antes. Encontre a aceleração imposta pelos freios e a distância percorrida durante a frenagem do veículo. Então são duas coisas, pessoal. Então o carro vem, essa velocidade dele aí, né, de 108 km por hora, que quando você divide por 3,6, essa velocidade dá 30 metros por segundo. Ele vem com essa velocidade, pisa no freio, sofre uma desaceleração. Observe que a aceleração aqui, ó, tem um sentido contrário ao movimento do carro. Então ele vai frear, as rodas não vão derrapar, então aquele ponto de contato entre a roda e o chão é igual a zero, a velocidade dele. Logo, o atrito que a gente vai considerar é o estático. E a distância entre o momento, desde o momento que ele freou aqui até o momento que ele parou, a gente chama ΔS. Então vamos lá. Dinâmica do movimento. Bem, eu tenho um movimento, eu tenho uma força de atrito para trás, né? A única força que vai estar presente aí é a que faz o carro parar. Na vertical, observe que é uma figura que é tridimensional, tem um peso enorme. Nossa, as duas têm que ser iguais, nós já vimos isso. Então, lembrando que a força resultante, a única força que eu tenho na direção do movimento é a força de atrito. A normal aqui vai cancelar com o peso, posso até aplicar a força, a segunda lei de Newton no caso vetorial, então eu teria 3 forças, só que essa cancela com essa, só resta a força de atrito. Então normal é mg, força de atrito é ma. Então quando junto essas duas equações, normal vezes mi igual a ma, e normal é igual a mg, mi vezes ma. O m cancela, então eu vejo que a aceleração que esse carro sofre é igual ao valor da aceleração da gravidade vezes o coeficiente. Então vai ficar 10 vezes 0,5, a aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Item B, pessoal. E qual vai ser a distância que ele percorre? Bem, se eu tenho uma aceleração, velocidade inicial, velocidade final. Por que velocidade final? Porque ele fala que ele vai parar. E eu tenho a distância, ou é o que eu quero saber, eu aplico Torricelli. Então, colocar os valores, ele para, velocidade igual a zero, velocidade inicial 30 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes ΔS.
Então, dado ser 900 sobre 10, ele vai percorrer 90 metros, pessoal, até parar. Essa é a distância que ele percorre. Então tá aí o item A e o item B, né? Ele percorre, tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado e uma aceleração de 90 metros. Exercício 3, pessoal. Vamos ver o que é o exercício 3. Uma mola está suspensa verticalmente, próxima à superfície terrestre, onde a aceleração da gravidade pode ser adotada como g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Na extremidade livre da mola, é colocada uma cestinha de massa desprezível, que será preenchida com bolinhas de gude de 15 gramas cada. Ao acrescentar bolinhas de areia à cesta, verifica-se que a mola sofre uma elongação, deformação, proporcional ao peso aplicado. Sabemos que a mola tem uma constante elástica de 9 Nm, quantas bolinhas devem ser acrescidadas à cesta para que a mola estique exatamente 5 centímetros? Observe, pessoal, não parece muito com aquelas balanças antigas, onde você coloca um peso e a mola desce um pouco? É isso que ele está dizendo. Então, fatos aqui, primeiro, marcar, né, esses dados. Ele fala que ela vai esticar 5 centímetros, em metro dá 0,05 metros. A massa, que é 15 gramas, quando se divide por 1000, é 0,05 gramas. E a aceleração vai dar 9 Nm. Então tá aqui, coloquei um desenho, tá na vertical, né? Então tá aqui a mola sem nenhum peso. Então o comprimento original dela é L0, eu ponho esse peso, tantas bolinhas, e ele ganhou L0 mais 5 centímetros. Traduzindo, quanto que vale o X, pessoal? Quanto que ele esticou? 5 centímetros. Nós vimos ali 5 é igual a 0,05 metros. Então, massa 15 gramas, divide por 1000, vai dar 0,05 quilogramas. Continuando. O peso que você vai adicionar é mg, né? Então, faltou que só colocar um n, né? Porque, na verdade, 0,015 vezes 10, que dá 0,15 N, é o peso somente de uma bola. Só que ele coloca várias bolinhas, várias esferas. Eu vou pensar nessas várias esferas aí. Então, tá aqui, força peso para baixo, força peso, força elástica, continuando, as duas são iguais, é porque ele fala que está em repouso, eu coloco o peso e ele desce essa mola. Força elástica Kx e força peso é N, o peso de uma bola. Por isso que ele pergunta quantas bolas a gente vai colocar. Então aqui 9 vezes 0,05 dividido V igual a N vezes 0,15, N igual a 0,45 dividido por 0,15. Quando você divide, você tem 3 bolinhas. Então, se eu colocar 3 bolinhas nessa caixa, pessoal, eu consigo esticar a bola em quanto? 5 centímetros. Então, a resposta é item B. Então, tá aí, pessoal. E a última questão é a questão aí do plano inclinado. Eu acho que essa aqui é a que mais dá trabalho, pessoal, porque a gente tem que abordar toda essa questão geométrica, né, dos ângulos, da força normal, que age sobre esse bloco aí, quando ele está no plano inclinado. Então ele fala: um bloco de 6 kg sobe o plano inclinado da figura sob a ação de uma força externa paralela ao plano. O coeficiente de atrito entre o plano e o bloco é igual a μ raiz de 12 sobre 6. Então tá aí, né? Existe uma força externa que puxa esse bloquinho para cima e aquele ângulo ali vale 30 graus, pessoal. Qual será o valor da força externa F em Newton para que o bloco esteja em movimento uniforme? Vamos lá, pessoal? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, dinâmica do movimento, né? Quando ele fala movimento uniforme, isso é um dado muito importante. Muito. Porque a velocidade vai ser igual a uma constante de aceleração igual a zero. Então, desse resultado aí, essa velocidade é constante, logo a aceleração é nula. Então, vamos resolver. Está aqui o bloquinho, está subindo com a força externa F. Eu vou criar esse eixo, né, sistema de eixos aqui, né, de tal maneira que o eixo X é paralelo ao plano inclinado, o eixo Y aqui é
forma 90 graus, ou na verdade é normal ao plano inclinado. Quando você faz isso, pessoal, o peso é sempre para vertical, independente de inclinação de plano inclinado. Eu consigo ver que a normal vai estar na direção y, basta ver que esse vetor é paralelo a esse. E quando eu faço isso, pessoal, está 30 graus. O ângulo 30 graus aqui, eu quero que ele surja entre esses dois aqui, ó, PY e P. Então aqui eu decomponho, isso é importante que você faça. Aqui é PX ao longo da direção X. E aqui o peso também tem o PY, que é ao longo da direção Y. Esse peso, pessoal, quando se decompõe em duas partes, uma está ao longo do movimento, é uma força resistente nessa situação aqui, né? E outra está aqui nessa direção, que é quem vai gerar quem? A normal. E também eu tenho força de atrito, ele fala isso no exercício. Se ele está subindo, a força de atrito é contrária ao movimento. Como que eu acho o PX e o PY, pessoal? Se vocês lembrarem, PX e PY é assim, PX é P seno do ângulo, no caso 30 graus, PY é P cosseno do ângulo, no caso 30 graus. Então tá aí as duas fórmulas. PX, a massa é igual a 6 kg, então o peso vai ser 6 vezes 10 vezes 0,5, que dá 30 newtons. E o PY, mesma coisa, 6 vezes 10, né, que é o mg, e o cosseno do ângulo foi dado, o cosseno da raiz de 3 sobre 2. Então tá aí. Então, continuando aqui nosso exercício, eu já sei quanto que vale o PX e o PY. Eu sei o seguinte, pessoal, o movimento é uniforme? É. Então, essa força para cima tem que ser igual às duas forças que estão ali para baixo, né? A força F tem que cancelar com a PX e a força de atrito. Então, no eixo Y não tem nenhum movimento no eixo Y, então normal é igual a PY, 30 raiz de 3, eu já sei quanto que é o PY, né? É o peso vezes o seno do ângulo, mostrei isso lá atrás. E no eixo X eu vou ter o seguinte, já é diferente. No eixo X é força que está para cima, menos a soma dessas duas, PX e força de atrito que vão para baixo, massa vezes aceleração, sabendo que a aceleração dá zero. Então, com isso, a força vai ser igual a PX vai FAT. A força é igual a 30 mais N vezes μ. Se eu pego esse resultado do N e jogo aqui nessa equação, então vai ficar 30 mais 30 vezes raiz de 3 vezes μ, raiz de 12 sobre 6. Raiz, então põe todo mundo, 3 vezes 32 vezes 12, 36, raiz quadrada 6, corta com corta, 1. 30 mais 30 vezes 1, 60. Então, pessoal, é uma aula rápida, como eu falei para vocês, né? Consigo explorar toda essa parte aqui de força de atrito. E aqui eu encerro nossa revisão. Estudem bastante, deixem suas dúvidas no fórum e até uma próxima. Fiquem na paz.